Muito bem, damos início ao capítulo 2 do tema Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Capítulo 2. É possível descolonizar o nosso olhar? Introdução. Vamos pensar juntos a respeito dos sentidos de colonização e descolonização no contexto histórico brasileiro, sobretudo para compreender as identidades e diversidades étnico-raciais. Segundo Bose, 1992, página 11, o termo colonizar significa originalmente morar. Então, por que se torna importante a descolonização de nossa maneira de pensar e agir? Provavelmente pela maneira como fomos colonizados. Para que você reflita sobre as diversidades étnico-raciais, faremos uma digressão às origens da humanidade, reconhecendo que essa excursão histórica pode contribuir no combate ao racismo a partir do entendimento de que, desde sempre, houve diversidade e unidade nas características da humanidade. Para tanto, é imprescindível um conceito de cultura amplo, o qual desenvolveremos ao longo deste estudo. Neste capítulo, nós entenderemos como ocorreu o processo de colonização no contexto brasileiro, além de refletir sobre a possibilidade de descolonização, principalmente no contexto da educação. Você já pensou nisso? Por fim, nós veremos como se deu a formação do povo brasileiro, conheceremos as nossas matrizes étnicas e, dessa maneira, compreenderemos a importância das culturas indígena e africana. As informações apresentadas neste material, assim como as reflexões propostas, nos auxiliarão em nossa trajetória profissional como educadores, comprometidos com o ensino que tem por objetivo formar cidadãos com autonomia. África, berço da humanidade e do conhecimento. Você sabia que, de acordo com os conhecimentos científicos, a humanidade surgiu no continente africano e, em seguida, ao longo de milhões de anos, foi colonizando o planeta? Foi o que nos escreveu Neves, 2006. Neste tópico, nós abordaremos especificamente a colonização e a descolonização no contexto brasileiro, mas sempre lembrando o sentido mais amplo dos termos. Para começar, reflita sobre as seguintes questões. Se a humanidade surgiu na África, se temos todos a mesma origem, por qual motivo existe o racismo? Que interesses estão por trás deste preconceito étnico-racial? Esta reflexão se dará de maneira a pensar o racismo como algo construído pelos interesses de dominação da parte do homem branco, entre aspas. Colonização e descolonização. Você já parou para pensar na palavra colonização? A princípio, geralmente, este termo surge apenas com uma conotação negativa, concorda? O autor brasileiro Alfredo Bose, 1992, auxilia a ampliar o pensamento a respeito desse conceito. Abre aspas. As palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo colo, cujo particípio passado é cultus e o particípio futuro é culturus, fecha aspas. Bose, 1992, página 11. Nesse sentido, ainda conforme definição deste autor, abre aspas, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo,
fecha-se aspas, Bose, 1992, página 11. Porém, as palavras têm a sua própria história e ao longo do caminho agregam outros sentidos. Contudo, o termo colonizar é inerente à dominação de um povo sobre outros povos. No caso do Brasil, a dominação do branco em relação aos povos indígenas, aos africanos e à natureza. Do ponto de vista dos historiadores, de acordo com Carvalho, 2013, o período colonial no Brasil corresponde ao de 1500 a 1822. No entanto, o termo é utilizado para além dessa noção de período colonial definido estritamente. Por esta perspectiva, a colonização envolve processos políticos, econômicos, sociais e culturais de dominação e exploração. Em um primeiro momento, esse papel foi realizado por sociedades europeias e, posteriormente, pela estadunidense. Essas sociedades acabam por servir como espelho de construção social para os países colonizados. Gessé Souza, um dos mais importantes sociólogos da atualidade, em seu livro, abre aspas, A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato, fecha-se aspas, analisa os impactos da colonização para a sociedade brasileira, que ainda perpetua papéis fundados na escravidão. Em outras palavras, a elite brasileira produz o mesmo papel de um colonizador externo. Souza, 2017. Este é o sentido de colonização, que nos interessa a partir de um significado relacionado à introjeção de marcadores construídos pela lógica eurocêntrica, a qual impõe outras etnias, que não a branca europeia, uma condição de inferiorização e invisibilidade. Essa inculcação ocorre ao longo dos séculos de colonização e, além disso, contamina os intelectuais brasileiros. Souza, 2017. Você sabia? O termo etnocêntrico é amplamente utilizado na antropologia para qualificar a visão de uma pessoa ou grupo que se julga superior e utiliza critérios culturais para a classificação. A partir deste geraram outros termos tais como androcentrismo, homem superior à mulher, adultocentrismo, adulto superior à criança, e assim por diante. Rocha, 1988. A educação básica no Brasil seguiu seus ditames da história. A educação básica no Brasil seguiu os ditames da lógica etnocêntrica europeia, que apresenta as palavras como se fossem descoladas de sujeitos e possuíssem um caráter universalizante, causando consequências terríveis à autoestima do estudante brasileiro. A formação que busca a descolonização do currículo escolar passa a entender o Brasil, inclusive a partir de intelectuais brasileiros. Gobi, 2015. Porém, como alerta Souza, 2017, boa parte dos nossos intelectuais também ajudaram a solidificar uma visão culturalista do povo brasileiro, que passa a ser tratado como inferior. Para Souza, 2017, a semente da desigualdade social brasileira reside na escravidão, em contraposição ao que escreve Sérgio Buarque de Holanda em, abre aspas, Raízes do Brasil, fecha aspas. Para quem nossas origens portuguesas seriam as responsáveis pelo problema Holanda 2015. Você já havia refletido sobre isso? Nesse sentido, para que começarmos o diálogo com crianças, consideraremos duas categorias de análise, o etnocentrismo e o adultocentrismo, conforme Gobi, 1997.
Todas convergem para a condição do ser adulto, o qual serve de modelo sobre como estar no mundo. A criança, neste caso, se definiria pela sua negação, seria o adulto que ainda não é, mas chegará a ser. Sem protagonismo, continuaria presa a uma concepção evolucionista que entende o processo educativo como preparatório para uma etapa superior. A infância continua a ser compreendida assim, a partir do grau inferior na escala evolutiva da razão. Um dos primeiros passos para a descolonização seria a possibilidade de as crianças serem ouvidas. Isto supõe considerá-las sujeitos produtores de culturas, de saberes e também de conhecimentos. Superar as condições geradas pela colonização supõe compreender a criança nas condições específicas de povo-criança, a partir do contexto social e cultural de seus lugares de moradia, onde manifesta suas visões de mundo por intermédio do particular de ser criança. São os movimentos necessários da perspectiva descolonizadora em relação às crianças. A resposta fornecida é descolonizar a pedagogia e o currículo. Você quer ler? Para compreender o sentido do termo educação integral e conhecer melhor as ideias de Márcia Gobi, professora da Faculdade da Educação da Universidade de São Paulo, da USP, leia o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A edição de 2015 está disponível no endereço aqui na internet, portal Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura São Paulo.gov.br/postal. Também está disponível em PDF. Você conhece Milton Santos, 1926 a 2001. Foi um dos maiores intelectuais brasileiros, conhecido internacionalmente, sobressaiu-se por apresentar um posicionamento crítico aos pressupostos teóricos dominantes na geografia. Foi vencedor do prêmio Walter Lud em 1994, considerado a maior distinção no campo da geografia, instituído pelo Festival Internacional de Geografia da França até 2012, tinha sido o único vencedor do prêmio sem ter o inglês como língua pátria. Primeiros Negros 2013. Para saber mais, acesse o endereço primeirosnegros.blogs.com.br 2013 08 Milton Santos, Primeiros Negros, Nobel de 9 HTML. A humanidade surge na África. Conforme mencionado no início deste capítulo, de acordo com as pesquisas científicas Neves 2006, a humanidade surgiu no continente africano e em seguida, ao longo de milhões de anos, foi colonizando o planeta. Descobertas recentes do início do século XXI no Chad, centro-norte da África, comprova que os primeiros bípedes, portanto os primeiros hominídeos, surgiram por volta de 7 milhões de anos atrás, representados pelo Sahelanthropus chadensis, Neves 2006, página 254. No entanto, conforme complementa este antropólogo, o surgimento da locomoção bípede vertical, adaptada exclusivamente ao meio terrestre, ocorreu por volta de 2,5 milhões de anos apenas, mais ou menos coincidente com o surgimento do gênero Homo na África. Só então nosso corpo passou a ter as proporções atuais entre tronco, perna e braços. Neves 2006, página 254. Segundo Morin, em 1999, por volta de 200 mil anos atrás, ocorreu o desfecho do Homo sapiens. Desse período, são os fósseis mais antigos de nossos ancestrais e os mais parecidos conosco fisicamente. Não podemos explicar o Homo sapiens apenas pelo tamanho e complexidade do cérebro
mas sim que este é o resultado de um processo longo e complexo de hominização, entendido como o processo de tornar-se humano que compreende mudanças multidimensionais, físicas, sociais e culturais. Você sabia? O termo hominídeo refere-se a nós e a todos os nossos ancestrais bípedes, inclusive os ancestrais extintos. Os traços principais dos hominídeos são a posição ereta e o bipedismo, o cérebro mais desenvolvido que o dos outros primatas, além dos fatores sociais e culturais decorrentes. Neves 2006. Recapitulando, então, o gênero Homo surgiu na África por volta de 2 milhões de anos e o Homo sapiens por volta de 200 mil anos atrás. E é aí que nos retornamos à questão que nos leva a refletir. Qual o sentido do racismo se compartilhamos todos da mesma origem? É preciso ficar muito claro que não há raças entre os seres humanos. Mesmo assim, teorias sobre as 4 raças, branca, negra, indígena e amarela, foram amplamente difundidas. A ideia da divisão dos homens por raça não tem nenhum sentido. Existe na superfície da Terra, senão, uma única raça, entre aspas, humana conhecida, a do Homo sapiens, Neves 2006. Racismo como uma construção. Você já se questionou desde quando existe preconceito de raça em relação ao negro? Qual a origem do racismo? Será que há alguma relação com a escravidão? Estudiosos sobre o tema, entre os quais Munanga 2005, Carvalho 2013, Souza 2017, Gomes 2018, no Brasil e em outras localidades, a relação entre o racismo e a escravidão é intrínseca. O negro foi estigmatizado como inferior e sujeito a trabalhos pesados por interesses econômicos. De acordo com Santana 2005, página 42, não havia preconceito racial antes do século XV. Porém, para justificar o poder econômico, o tráfico de escravos e a exploração, construiu-se a ideia de que o negro era inferior. Esse estigma foi construído ao longo dos séculos e consolidado aos poucos. As vítimas dessa discriminação racial por parte dos colonizadores eram os indígenas e negros. Para iniciarmos uma mudança nesse sentido, segundo ensina Munanga, 2005, página 18, embora concordemos com a educação tanto familiar como escolar possa fortemente contribuir nesse combate, devemos aceitar que ninguém dispõe de fórmulas educativas prontas a aplicar na busca das soluções eficazes e duradouras contra os males causados pelo racismo na nossa sociedade. A primeira atitude corajosa que devemos tomar é a confissão de que nossa sociedade, a despeito das diferenças com outras sociedades ideologicamente apontadas, como as mais racistas, por exemplo, Estados Unidos e África do Sul, é também racista, ou seja, despojarmos-nos do medo de sermos preconceituosos e racistas. A riqueza da diversidade humana. Agora que já conhecemos as origens da humanidade, a noção de descolonização e sobre o estigma do racismo, como a construção, vamos estudar o conceito de cultura. Você sabe que a compreensão sobre o significado da cultura é essencial para o profissional da educação, sabe? Sobretudo, para o profissional alinhado à educação integral, a qual considero o sujeito, entre aspas, em todas as suas dimensões, intelectual, social, corporal, afetiva e cultural. São Paulo, 2016. O conceito de cultura é muito caro à antropologia e pode ser considerado um camaleão, entre aspas, por mudar os sentidos conforme tentamos defini-lo. Para a compreensão da diversidade humana é preciso ter a dimensão da amplitude desse conceito. Agora, reflita.
Em que medida compreender o conceito de cultura nos ajuda a descolonizar nossa sociedade? Neste tópico, além da noção de cultura, discutiremos as aproximações entre as noções de identidades e diversidades culturais, reflexões importantes para o profissional da educação. Cultura, uma noção abarcante para a compreensão da diversidade humana. Compreender o conceito de cultura é fundamental para o educador, pois isso vai guiá-lo em suas escolhas e práticas ao longo da carreira. No entanto, a compreensão do conceito precisa ser considerada como um processo em construção, que é permanente. Dessa forma, mensurar a extensão dos sentidos de cultura é uma tarefa instigante e um grande desafio, por se tratar de um conceito que muda constantemente sem que nos apercebamos. Morin, 1999, compilou 3 sentidos principais. Primeiro, o primeiro sentido é o antropológico. A cultura corresponde àquilo que não é natural e se necessita aprender, ao que é adquirido ou assimilado desde a infância e se estende ao longo da vida e que, por sua vez, não depende da constituição hereditária. A humanidade é considerada essencialmente cultural. O processo de hominização, de transformar-se em homem, em humano, iniciado há aproximadamente 7 milhões de anos, é associado a outros fatores além da cultura. Isso engloba as interrelações de fatores genéticos, ecológicos, cerebrais, sociais e não somente culturais que conceberam estas mudanças. Procurar um fio condutor para este processo é tentador, mas poderia ser reducionista. Por isso, todos os traços são essenciais para a concepção da hominização, desde o anatômico, passando ao psicológico, genético, ecológico, sociólogo e cultural. Morin, 1999. Este primeiro sentido nos ajuda a pensar a unidade da humanidade na diversidade dos povos e permitir que nos ajustemos ao meio, além de adaptar a este meio a nós, as nossas necessidades, nossos projetos, ou seja, a cultura torna possível a transformação da natureza. Kusch, 1999. O segundo sentido destacado por Morin, 2002, página 3, é o sociológico e histórico. As culturas são constituídas pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, que know-how, saberes, proibições, estratégias, crenças, ideais, valores, mitos que se perpetuam de geração em geração, se reproduzem em cada indivíduo e mantêm a complexidade social. Este é o sentido que, ao contrário do primeiro, nos ajuda a compreender a diferença entre os povos, as respostas diferentes à fome, ao sono, ao desejo sexual, à divisão sexual dos papéis e das tarefas, as explicações para a origem das coisas, a mitologia e como expor seus dotes artísticos. Por exemplo, desde as mais antigas pinturas, que temos conhecimento em localidades e temporalidades diferentes, vemos a repetição dos temas na pintura rupestre, pois os homens caçavam, lutavam, amavam e morriam. Entretanto, cada um dos sítios guarda suas especificidades. A cultura, neste segundo sentido, não significa uma narrativa grandiosa e unilinear da humanidade em seu todo, mas uma diversidade de formas de vida específicas, cada uma com as suas leis próprias peculiares. Podemos usar o termo no plural, considerando as culturas de diferentes nações e períodos, ou mesmo de diferentes culturas em uma mesma nação. O segundo sentido complementa o inicial, pois a cultura do primeiro só se manifesta por meio de culturas diversas e singulares. Seguimos agora para o terceiro sentido da cultura, correspondente ao refinamento intelectual, esclarecimento ou aprimoramento dos espíritos cultivados. Embora a princípio pareça algo que se alcance de forma individual, não se pode realizar de forma isolada. Esta dimensão abarca as artes, as letras, a filosofia, em contraponto ao espírito não cultivado.
Contíguo a este terceiro sentido, um dos significados originais da palavra cultura, ao cultivo agrícola, do latim colere, no meio rural. Com o tempo passa a designar aqueles, no meio urbano, que cultivam a si mesmos, no sentido da seleção particular de valores culturais. Ser culto significaria ser abençoado com sentimentos refinados, paixões temperadas, como uma mercadoria que se herda, alguns têm, outros não. Dessa forma, como um divisor de águas. Nesse âmbito, há um aspecto burguês e eletricista vinculado ao sentido de cultura. Bose, 1987. Interfaces e mediações. Se quisermos construir uma sociedade descolonizada, no sentido amplo, devemos repensar a fundo esse conceito de cultura, que está ligado a uma soma de objetos, como indica Bose, 1987. Este autor nos alerta para o perigo desta definição, por excluir a classe operária, a população do campo, os afrodescendentes e os indígenas, e, sobretudo, questiona a concepção como um privilégio de elite. Você concorda que, ao questionar esta hierarquia, é extremamente importante caminharmos para a descolonização? A cultura deve ser pensada como o fruto de um trabalho, um processo, uma ação, para se chegar a um resultado. A cultura é um processo, a palavra traz em si uma raiz latina, vem do verbo colo, que significa cultivar a terra. A cultura está ligada a um trabalho duro, a um trabalho de conquista, a um trabalho de vitória sobre a natureza, às vezes brutal, porque a sua primeira fase consiste no domínio da terra. Bose, 1987, página 38. Na dimensão sugerida por Bose sobre a noção de cultura, o autor ainda afirma que não se trata de um problema de classe. O ser humano será culto se ele trabalhar, e é a partir do trabalho que se formará a cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que interessa. É a produção que forma o homem culto, e não o consumo dos símbolos, que naturalmente fará parte do processo, mas não enquanto um absoluto. Bose, 1987, página 40. As dimensões da noção de cultura estão refletidas na trajetória da vida do artista Estevão Conceição, como um holograma, como se na obra desse artista estivesse contida a totalidade dos sentidos de cultura. Permanentemente inquieto, o artista tem um engajamento profundo com a construção da sua arte, que não acaba e se mistura com seu modo de vida e a sua intimidade. Ao mesmo tempo em que constrói a arte constrói, e toda a sua comunidade constrói-se junto como humanos inseridos nesse universo. A definição antropológica, que abarca todos os sentidos, configura no âmbito das políticas educacionais que defende a educação integral, coerente com a intenção democrática na elaboração das ações que nela se baseiam. Podemos perceber que os significados se aproximam e se complementam ao interagir e estimular a reflexão e o debate. Cultura é o que nos permite continuar a ler o mundo. Identidades e diversidades culturais. Neste tópico, o objetivo é levar você a estudar, a compreender o significado dos termos identidade e diversidade culturais. É preciso frisar que identidade e diversidade são noções ao mesmo tempo opostas e complementares. No entanto, primeiramente, oferecemos uma breve discussão sobre identidade e como seu significado vem sendo tratado ao longo da história. Em seguida, partiremos para a diversidade cultural. O autor Dennis Kuch, 1999, em, abre aspas, A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, fecha aspas,
dedica boa parte do livro ao desenvolvimento da discussão a respeito da identidade. Primeiramente, remete o conceito a um conjunto de vinculações, a uma classe sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. Ou seja, a identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja localizado socialmente. No entanto, ao mesmo tempo em que esta vinculação ela exclui, ou melhor, identifica o grupo entre os seus próprios membros e o distingue de outros grupos. Apesar de haver uma estreita ligação entre as concepções de identidade e cultura, é preciso não confundi-las. Alerta nos cursos de 1999 que, para aqueles que relacionam a noção de cultura e a de identidade necessariamente ao grupo original de vinculação do indivíduo, a categoria torna-se uma essência impossibilitada de modificar e sobre a qual o ator social ou o grupo não tem nenhuma influência. Nesse caso, a identidade seria vista como algo inerente ao grupo por ser transmitida por ele e no seu interior, sem referência aos outros grupos. Por outro lado, Kusch, em 1999, trabalha a concepção de identidade segundo a qual o que importa é o sentimento de vinculação ou a identificação com uma coletividade imaginária. No entanto, esta concepção reduz a identidade a uma questão de escolha individual, arbitrária, em que cada um seria livre para escolher suas identificações. Esse ponto de vista tem a vantagem de valorizar o caráter variável de identidade, porém mostra-se efêmero. Adotar uma concepção de identidade como algo inerente a um grupo, ou ainda segundo o sentimento de vinculação, seria simplificar demais a condição humana. A tese mais aceita entre os pensadores sobre o assunto é que identidade é a construção que se elabora em uma relação que opõe um grupo a outros grupos com os quais está em contato. Deve-se tentar entender o fenômeno da identidade através da ordem das relações entre os seus grupos sociais. A identidade é um modo de categorização utilizado pelos grupos para organizar suas trocas. A identidade resulta unicamente das interações entre os grupos e os procedimentos de diferenciação que eles utilizam em suas relações. Kusch, 1999, página 182. Nessa abordagem, podemos concluir que não há identidade em si, nem mesmo unicamente para si. Ela existe sempre em relação a outra. Contudo, não há como defini-la de forma única e pura, ou seja, unidimensional, mas sim de forma multidimensional e flutuante, às vezes antagônica e contraditória. O mesmo ser pode assumir determinada identidade de acordo com as situações relacionadas, definindo-se como brasileiro, como caipira, como sulista, indígena, afrodescendente, dependente da ocasião e do lugar em que estiver. Como você pode perceber, a identidade não se define em si, mas na relação com outras culturas. Essa discussão pode ser ampliada na direção da antropologia, que inclusive nos dá um aporte fundamental para o assunto. O antropólogo Claude Lévi-Strauss, 1960, em Raça e História, entre aspas, discorda amplamente da ideia de que existem raças de humanos diferenciadas por tipo físico, devido ao fato de todos os seres humanos possuírem a mesma estrutura genética, ou seja, não há raças, há que somos geneticamente quase iguais. Para o pensamento do pós-guerra, isso era um anátema, pois o genótipo havia acontecido no conflito devido à classificação de raças. Você quer ler? A obra Raça e História, escrita inicialmente em 1952, foi encomendada pela Unesco com o objetivo de combater o racismo
elaborada, portanto, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade estava muito abalada pelo grande número de mortes causadas por supostas diferenças raciais. Levi Strauss, 1960, constrói um dos textos do livro, abre aspas, Raça e Ciência, fecha aspas, para desarticular o conceito de que havia uma superioridade entre as raças. Levi Strauss, 1960, propõe estudar as diferenças entre os seres humanos com enfoque nas culturas, sem hierarquizá-las, como faziam os revolucionistas. Não deveriam ser entendidos como algo excludente ou inclusivo, ou exclusivo, mas como experiências sociológicas diversas. O grande risco da perspectiva da diversidade cultural é que, historicamente, está atrelada ao etnocentrismo, que resulta na observação de um grupo sob perspectiva e valores de cultura do grupo observador. Esse olhar com áreas de superioridade sobre a cultura, observada de estranheza sobre seu entendimento, leva à intolerância quanto às formas culturais diferentes daqueles do observador. Por exemplo, entre os gregos da antiguidade, considerava-se o bárbaro o que não era comum à sua cultura. Os europeus passaram a usar o termo selvagem, que além de designar da floresta, entre aspas, Levi Strauss, 1960, página 236, ultrapassa o sentido etimológico para evocar um gênero de vida animal, oposto à cultura humana. Assim, lança-se fora da cultura, para o campo da natureza, o que não se conforma com a norma sob a qual vive o observador. Nos dois casos, há uma recusa em admitir o que nos assegura o próprio fato de diversas culturas, admitir o que nos assegura o próprio fato da diversidade cultural. Levi Strauss, 1960. Observe o exemplo descrito no caso fictício a seguir. Caso: em uma escola de ensino fundamental 1, no Brasil, os professores começaram a observar as dificuldades encontradas pelos alunos, principalmente do terceiro e quarto ano, em acolher os imigrantes de países africanos, especialmente do Congo. Os alunos congoleses ficavam sempre isolados. Alguns dos brasileiros perguntavam se eles ainda não sabiam falar. Após uma análise mais cuidadosa, os professores concluíram que o problema tinha como motivo principal a dificuldade em lidar com as diferenças culturais. Apesar de o Brasil, a maior parte da população ser negra, o preconceito relativo à cor da pele também estava permeando a relação entre as crianças. Na reunião, começaram a pensar em estratégia para vencer esse desafio. Depois de muitas sugestões e debates, foi escolhido um projeto de pesquisa sobre brincadeiras infantis que integrasse os imigrantes e os brasileiros. Os professores construíram o projeto coletivamente, elaboraram objetivos, justificativos, metodologia, cronograma, fundamentação teórica. Foi decidido que o trabalho seria desenvolvido ao longo do segundo semestre, de forma interdisciplinar. Os conteúdos abordados passaram por todas as áreas do conhecimento e todos concordaram que seria imprescindível o envolvimento da professora de Educação Física como coordenadora da proposta. Ao final, houve uma apresentação com a presença de familiares em que todos puderam demonstrar e vivenciar o resultado da pesquisa. O projeto durou 4 meses e foi avaliado durante sua execução e também, ao final, rendeu frutos, pois foi estendido por mais um ano letivo e ampliado por outras turmas. A diversidade de culturas se dá de maneira dinâmica e relacional. Mesmo as que se supõem mais isoladas desenvolvem relações com grupos que inevitavelmente interferem no comportamento social e na formação cultural de um povo. Conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO,
A diversidade cultural não é simplesmente um bem a ser preservado, mas um recurso que é preciso fomentar, inclusive nos âmbitos relativamente distantes da cultura entendida no sentido estrito. Alves, 2010. Desde o início de 1945, a preocupação da Unesco disse respeito à conservação e salvaguarda de sítios, práticas e expressões culturais que corriam perigo de desaparecer. A partir dos anos 1990, essa organização mundial passa a agir também em um ambiente de constantes mudanças culturais, a fim de ajudar as pessoas e grupos a agir mais eficazmente na diversidade. A fim de ajudar as pessoas e grupos a gerir mais especificamente as diversidades. De onde venho, onde estou, para onde vou. Você já deve ter pensado nos seguintes questionamentos. Como se formou o povo brasileiro? Por que somos como somos? Para onde vamos? Neste tópico, o objetivo é discutir estas questões, ressaltando a importância do estudo de intelectuais brasileiros a esse respeito e refletindo sobre a seguinte questão. Até que ponto esses estudiosos também não tiveram um pensamento que reproduzia o do colonizador? Para brilhantar a importância das manifestações culturais no Brasil, ao contar a história da nossa formação, Darcy Ribeiro, 1985, em O Povo Brasileiro, trabalha com a tese central da mestiçagem como composição da cultura em cenários regionais, resultado da junção de matrizes étnicas muito diferentes umas das outras, a matriz indígena, a europeia, a africana. Mas, apesar dessas confluências e diferenças, nos comportamos como uma só gente e falamos a mesma língua ao mesmo tempo. Podemos verificar variantes da cultura brasileira: crioula, cabocla, sertaneja, caipira e gaúcha. Já na sequência, como se configura a essa maneira de contar a nossa história, a formação do povo brasileiro. Antes do ano do descobrimento, em 1500, observa-se uma diversidade cultural muito fecunda neste território. O Brasil era habitado por povos integrados em formas complexas de vida social e ricas em diversidades culturais. Ribeiro, 1995. Ou seja, diversidade cultural no caso brasileiro. Não é nenhuma novidade, concorda? Os indígenas não eram povos iguais, mas tinham algumas semelhanças. Alguns conheciam a técnica da agricultura, da arquitetura adequada ao clima de cada região, possuíam instrumentos de trabalho, arco, flecha, esteira, canoa, domesticava plantas selvagens, plantas medicinais, caçava, pescava, conduzia a arte de guerrear, das danças, dos rituais e muitos outros costumes, além de possuírem uma imensidão de mitos que narravam a origem de quase tudo que permeia a vida. Para os índios, não havia divisão entre o trabalho e a arte, a música, a dança e o vinho. A terra era um bem comum, ninguém se sentia dono de nada e nem se apropriava de um conhecimento para obter mais poder em relação aos outros. As matrizes étnicas e os 5 Brasis. Ao abordar a formação do povo brasileiro, Ribeiro, 1995, a organiza em 5 Brasis: crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e sulino. Denomina de Brasil crioulo o povoamento formado ao longo da faixa litorânea do Nordeste. Nesta região, as matrizes étnicas presentes e miscigenadas desde o início são a branca, a índia e a negra. O meio de produção de riqueza é baseado nos engenhos açucareiros, a primeira forma de grande empresa agroindustrial inserida no comércio mundial. As terras são frescas e férteis, propiciando a facilidade de plantio. A mão de obra é abundante e barata,
advinda da escravidão de índios e negros africanos. O fato de os portugueses possuírem experiência com o plantio em outras colônias facilitou enormemente o processo. No Brasil crioulo, além da cana-de-açúcar, fabricava-se como complemento aguardente, rapadura, fumo e cacau, o que aumentou possibilidades de lucro. Você quer ver? Existe um documentário chamado O Povo Brasileiro. Ele é baseado no livro do mesmo título, de Darcy Ribeiro, 1995. É imprescindível para compreendermos a história do Brasil, do ponto de vista cultural. Primeiramente, aborda as três matrizes étnicas de formação, países. Em seguida, é separado. Você quer ver? O documentário O Brasil Brasileiro é baseado no livro do mesmo título, de Darcy Ribeiro, 1995. É imprescindível para compreendermos a história do Brasil do ponto de vista cultural. Primeiramente, aborda as três matrizes étnicas de formação do país, em seguida separado, como no livro, em 5 Brasis, enfatizando as características de cada região. A vida social era baseada em uma polaridade básica, senhor escravo. O senhor do engenho tinha poder hegemônico na ordenação da vida colonial. As características negativas do Brasil crioulo eram relativas à produção, voltada para o mercado externo, não servindo aos que nela trabalhavam. Não abria perspectiva de integração dos trabalhadores na sua economia de consumo e não lhe proporcionava um padrão de vida digno. No entanto, as características positivas eram baseadas sobretudo no imaginário cultural forte, expressado na religião e na gastronomia, aspectos os quais marcam a sociedade brasileira atualmente. Seguindo a classificação de Ribeiro, 1995, o segundo Brasil intitula-se Caboclo, está localizado na região amazônica e as matrizes étnicas formadoras são a indígena e a europeia. A economia baseia-se no extrativismo vegetal, principalmente da borracha, do ouro, do estanho, drogas, da mata, cacau, cravo, canela, urucum, baunilha, óleos e resinas. Da mesma maneira, esses produtos são extraídos e enviados à Europa. Os missionários católicos são presentes em diversas localidades, facilitando a escravização dos índios e contribuindo para que fiquem afastados de suas tribos. Nesse meio, o papel do índio é realizar os trabalhos pesados e, sobretudo, ensinar aos brancos a andar na mata e reconhecer as plantas mais valiosas. Além disso, muitos caboclos colaboravam com os brancos na caça e outros índios. De acordo com Ribeiro, em 1995, o terceiro Brasil, conhecido como sertanejo, inicia no agreste, área de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino, e prossegue com as extensões semiáridas da Caatinga até o Brasil Central. A economia pastoril encontra-se associada originalmente à produção açucareira, como fornecedora da carne e de couros e de bois de serviço trazidos da ilha de Cabo Verde. No Brasil sertanejo é que se formam os primeiros latifundiários do país, com terras doadas pela coroa aos senhores do engenho. Os trabalhadores eram os vaqueiros que cuidavam do rebanho e recebiam como pagamento gêneros de manutenção, sobretudo sal e raramente uma reis do rebanho. Para complementar, plantavam roçados, tiravam leite, faziam coalhada e queijo. Tinham facilidade em socorrer um touro, mas dificuldade em socorrer a um filho, ou seja, precisavam ficar disponíveis a socorrer o animal do dono da terra, mas não havia nenhum suporte para socorrer um filho doente. A religiosidade era propensa ao messianismo.
O quarto Brasil, conforme denomina Ribeiro, 1995, é o caipira. Esta região abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e parte do Rio de Janeiro. Em São Paulo, não havia grandes engenhos de açúcar, nem escravaria negra. Os núcleos paulistas eram arraiais de casebres e taipa e cobertos de palha. Os colonizadores bandeirantes eram servidos pelos índios cativos. A produção indígena era baseada no cultivo da mandioca, feijão, milho, abóbora, tubérculos, tabaco, urucum e pimenta. Para a agricultura utilizava a técnica da coivara, caracterizada por poucos anos de cultivo, seguido de muitos anos de repouso. Praticava a caça, a pesca e a coleta de frutos silvestres. Os bandeirantes introduziram na culinária indígena o toucinho de porco, a rapadura, a pinga de cana, etc. A rudeza e a pobreza dos paulistas era resultado da perda do trono português, da vida comunitária das vilas, a dieta baseada no trigo, no azeite e no vinho, do tronco indígena, a autonomia da aldeia igualitária, a igualdade no trato social, a solidariedade. A mercadoria do paulista era o índio. Durante um século e meio, os paulistas se fizeram cativadores de índios, primeiro para serem os braços e as pernas do trabalho e de suas vilas e seus sítios, depois com mercadoria para a venda aos engenhos de açúcar. Desse modo, despovoaram as aldeias dos grupos indígenas, lavradores em imensas áreas, indo buscá-los, por fim, a milhares de quilômetros terra dentro, onde quer que se refugiassem. Ribeiro, 1995, página 367. O maior objetivo dos paulistas era encontrar o ouro, façanha conquistada no final do século XVII e ampliada no século XVIII, em Minas Gerais, Mato Grosso e em Goiás. Em 20 anos, essas regiões passam a ser as mais povoadas do continente americano, sendo que o Sudeste passa a ser o centro econômico do Brasil. Da mesma maneira que vimos anteriormente, toda a riqueza do ouro é retirada e retida pela Inglaterra. A maior parte da população dessa área cultural fica mergulhada na pobreza e totalmente dispersa. Acaba por esparramar-se, falando afinal a língua portuguesa, por toda a área florestal e campos naturais do centro-sul do país, desde São Paulo, Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, na costa até Minas Gerais e Mato Grosso, estendendo-se ainda sobre áreas vizinhas do Paraná. Ribeiro, 1995, página 383. Durante o século XIX, esta região torna-se grande produtora de café. Os caipiras são expulsos das terras e os que ficam resistem aos novos sistemas de trabalho. No final do século XIX, o início do século XX, são trazidas multidões de trabalhadores italianos, espanhóis, alemães e poloneses para substituir os escravos negros e os caipiras. Por fim, com o sistema de fazenda, surgem os boias-frias. Você sabia? Boia-fria é o trabalhador rural itinerante que se ocupa em tarefas temporárias sem vínculo empregatício no meio urbano. Também é utilizado para o empregado que come no local de trabalho. A boia fria é a comida que traz da casa, tal como os boias frias rurais. Fonte dicionário eletrônico Hallwise 1.0. Por fim, o quinto Brasil, a que se refere Ribeiro, 1995, o sulino. É o resultado dos antigos paulistas, portugueses e espanhóis que ocuparam o sul e miscigenaram-se com as mulheres guarani, formando os gaúchos. Uma das características básicas dos sulinos era a heterogeneidade cultural. Havia açorianos, lavradores, gaúchos que faziam o pastoreio e outros imigrantes europeus como jesuítas e espanhóis. No início da colonização, os sulinos fabricavam o charque para o mercado nordestino e muitas vezes os índios, seus escravos, eram
roubados por paulistas que os repassavam para os engenhos nordestinos. Também cultivavam o arroz, o trigo e a soja, durante o período colonial com mão de obra de escravos africanos. No entanto, no final do século XIX e início do século XX, chegam os alemães, italianos, poloneses, japoneses, libaneses para o trabalho assalariado. As configurações de povoamento do Brasil sulino são muito variadas. Por um lado, tornou-se a região mais próspera do país em aspectos agroeconômicos. Por outro, é no sul que surge uma população de sem terras que vai formar um dos maiores movimentos sociais do Brasil, o MST, fundado em 1984. Afro-brasileiro, negros e indígenas construindo identidades positivas. Como poderíamos construir identidades positivas pensando nos afro-brasileiros e indígenas? Que tal iniciarmos por uma das leituras contra-hegemônicas? Elas podem nos levar a um Brasil desconhecido e não apenas de exploração e subjugação de povos. Estas leituras nos revelam muita beleza, riqueza cultural de forma ampla, sua culinária, religiosidade e arte, que alimentam a nossa imaginação, nos ajudando ao reconhecimento de qualidade das culturas negras e indígenas. Nesse sentido, você concorda que quando conhecemos a riqueza cultural, as lutas, estratégias de resistência e como se formam os laços coletivos de uma etnia, passamos a respeitá-la e reconhecê-la? Importante, para tanto, compreender como o movimento negro discute a ideia de raça para o empoderamento do afrodescendente. A ideia de raça como estruturante da sociedade brasileira. A ideia de raça se constrói ligada intrinsecamente às relações de colonialidade e etnocentrismo para a classificação da humanidade, legitimando a dominação social, política e econômica dos povos da África e dos nativos da América. Dessa forma, acaba por naturalizar as relações de poder entre europeus e os não-europeus, justificando a escravidão. Os traços fenótipos foram associados a questões de ordem cultural, mental e sexual. Essa noção de raça foi se tornando paulatinamente um instrumento de poder econômico, político, cultural e epistemológico, até pedagógico. A empreitada colonial educativa e civilizatória esteve impregnada da ideia de raça. Gomes, 2012, página 730. O movimento negro e a ideia de raça. O conceito de raça, construído negativamente para marginalizar e diminuir a população indígena e negra, é retomado pelo movimento negro. Por meio de experiências e práticas históricas, são atribuídos outro sentido ao conceito. Como afirma Gomes, 2012, página 731, no caso do Brasil, o movimento negro se ressignifica e politiza afirmativamente a ideia de raça, entendendo-a como potência de emancipação e não como uma regulação conservadora. Explicita como ela opera na construção da identidade étnico-raciais. Fecha aspas. Em outras palavras, a noção de raça passa a ser um instrumento de reivindicação para melhorias, principalmente na educação, e não um estorvo para a igualdade de direitos. É preciso reconhecimento na diferença para que todos sejam tratados com igualdade de direitos. Nesse sentido, é colocado em xeque o mito da democracia racial, tão arraigada na sociedade brasileira desde o início do século XX. O movimento negro e a educação emancipatória. A noção de raça é central nas discussões pós-coloniais, nas relações de poder, sobretudo quando se trata de educação. O movimento negro tem um papel essencial nesse processo de emancipação social e reforça a noção de raça como algo que pode colaborar na construção de uma sociedade igualitária com base, inclusive, na Constituição Federal de 1988. De acordo com a análise de Gomes, 2012, página 727, a ideia de raça
assenta na reflexão realizada pelos estudos pós-coloniais que discute a sua centralidade dos países com passado colonial e a sua operacionalidade nas relações de poder, as quais têm sido mantidas e subsistem no pensamento moderno ocidental, inclusive no educacional. Este viés vai guiar as ações do movimento negro por uma educação emancipatória no contexto das discussões sobre diversidade, desigualdades e educação. Gomes, 2012, página 637. Desde a abolição da escravatura até a década de 1980, o discurso do movimento negro era mais universalista. Porém, ao verificar que as políticas da educação nessa mesma linha não contemplavam os negros, o movimento passou a ser mais específico em suas reivindicações. Segundo afirma Gomes, 2012, página 738, foi nesse momento que as ações afirmativas, que já não eram uma discussão estranha no interior da militância, emergiram com a possibilidade de passar a ser uma demanda real e radical, principalmente sua modalidade de cotas. Fecha-se aspas. A discussão sobre a necessidade de ações afirmativas, já amadurecida no movimento para a educação superior em 1995, e a realização da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, organizada pela Organização das Nações Unidas, ONU, levaram o Estado brasileiro a reconhecer abertamente a existência do racismo no país, sendo assim assumir-se a necessidade de medidas para a sua sobrepujação por meio de ações afirmativas na educação. Gomes, 2016. Você quer ler o livro Movimento Negro Brasileiro? Alguns apontamentos históricos. Domingues, 2007, aborda a trajetória do movimento negro de 1889 até o ano 2000. O objetivo é demonstrar que, desde o início da República, houve forma de luta pela inclusão social e contra o racismo. No início do século XXI, houve várias conquistas e avanços. Na educação, as universidades públicas passaram a adotar as cotas raciais como forma de acesso, provocando muitos desentendimentos entre políticos e intelectuais do país. Isso torna mais evidente que a presença do racismo na sociedade brasileira é um fato. Síntese. Você concluiu os estudos sobre a possibilidade de descolonizar a nossa forma de ver o mundo. A partir dessa abordagem, esperamos que você sinta-se confortável para discutir sobre o respeito às diversidades étnicas, raciais, refletir sobre as possibilidades da descolonização do pensamento, estudando autores brasileiros contra-hegemônicos e buscando outras formas para compreender a formação do povo brasileiro. Neste capítulo, nós tivemos a oportunidade de compreendermos que a humanidade tem uma mesma origem e, ao mesmo tempo, é diversa devido aos costumes e ao modo de vida. Entendemos que o racismo foi construído para a dominação e para justificar a exploração, portanto, pode ser desconstruído. Acompanhamos a discussão sobre as controvérsias no uso da noção de raça. Acabamos de concluir o segundo capítulo. Bons estudos, você faça uma boa reflexão dessa leitura e uma boa revisão.